sabe o que se esconde na escuridão. Não se vive contra a vontade do patrão. Não há registro de corpos jogados nesse chão. Não se luta contra a escravidão. Não se acata o clamor do coração quando é o homem que dita a direção. Caetana diz não. Não vou morrer na escuridão. Sou minha e de nenhum patrão. Meu corpo tem as marcas desse chão, dotado de força e revolução. Lutou contra a escravidão, trouxe nova esperança para a nação, com apenas uma palavra: não. Meire Pedroso. Boa noite, família. Delícia estar aqui com vocês. Eu me chamo Guia, sou uma artista de São José dos Campos, performer. Estou muito honrado de estar aqui na presença do Márcio, de todos vocês, dessa equipe maravilhosa, de Clarê, essa deusa. E a gente vai fazer a abertura do último evento aí, né, que vocês estão trabalhando há semanas. É na beira do rio que eu lavo minhas mágoas, é num banho de assento que escorre essa lágrima. Minha avó já me disse que carrega as palavras, benzedeira da vida, mesmo que sofrida, mulher arretada. É na beira do rio que eu lavo minhas mágoas, é num banho de assento que escorre essa lágrima. Minha avó já me disse que carrega as palavras, benzedeira da vida, mesmo que sofrida, mulher arretada. Lalauê, lalauê, no balanço das águas que nutre a morada, o caminho me leva. Lalauê, lalauê, o caminho me leva a você. Lalauê, lalauê, o caminho me leva a você. Lalauê, lalauê, no balanço das águas que nutre a morada, o caminho me leva a você. O caminho me leva a você. Lalauê, o caminho me leva a você. Salve, salve, boa noite a todos, todas, todes. A gente está começando hoje, então, esse evento para encerrar a 21ª Semana de Museus. Nesta... Opa, foi? Fez um roll. Fez um contato de terceiro grau. Agradecer, então, o Márcio de Oliveira, músico, obrigada. Guia, obrigada. Bom, eu sou a Natália Silva, eu vou mediar esta conversa aqui com a Aline Santos e a Guia. Nós temos aqui a participação importantíssima da Tânia Alisson fazendo a nossa interpretação de Libras. Esse vídeo depois, essa conversa vai depois para o YouTube. E é isso, vou passar a palavra então para as minhas companheiras se apresentarem e a gente prossegue. Boa noite a todos. Eu sou a Aline Santos, acredito que todos aqui me conheçam. É um prazer imenso estar fazendo parte desse projeto junto com as minhas comadres, Ancestralidades de Futuro, e com a presença da Guia, Meire, Tânia, Márcio, Maiara e
tantas outras pessoas aí que se interessam por esses assuntos, assim como nós. Esperamos que vocês participem com a gente dessa roda de conversa, desse bate-papo, dessa prosa. Olá, boa noite. Meu nome é Guia, como eu falei. Eu sou uma artista, cantante, performer, produtora executiva, várias fitas aí, quando a gente é artista independente, para fazer um salário. E eu faço as atuações, escrevo meus projetos culturais lá na cidade de São José dos Campos. Estou em peça com a minha amiga maravilhosa Meire Pedroso, peça chamada Marcas d'Água, que fala sobre a vinda dela de Cuiabá para cá, no acompanhamento das orixás. Tem outros projetos aí. Dia 26, já vou fazer um jabá, pode? Faz o seu pode, jabá. Senhora. Faz, senhora, o seu jabá. Faz, dia com 26, certeza. gente, semana que vem eu vou levar um projeto lá pro Sesc chamado Sarau Brasis, com a direção de Diogo Caboli, que vocês devem conhecer, aquela safada. Um beijo pra Diogo. Dia 26 a gente tá no Sesc lá com o Sarau Brasis, que vai ser um bate-papo performático. Vamos levar um bando de gente pra lá, pro Sesc, pra aquela região babá. E no dia seguinte, dia 26 Sesc, dia 27, a gente vai estar estreando o meu primeiro projeto de música, chamado Quintessência, lá no Cine Santana, com a Lígia Camada na produção musical. Então, muito batuque, muita coisa. Quem quiser dar um sacolejo, vai lá. Vai ser no Cine Santana, dia 27. Fiquem à vontade. Maravilha. Então, depois do jabá da Guia. Então, é o seguinte. Deixa eu começar a apresentar a vocês o que é toda essa coisa aqui e a gente segue. Primeiro, a gente quer deixar aberto para todos que se sentirem à vontade para perguntar. De fato, ser uma roda de conversa, que a gente possa trocar ideia. O tema dessa roda de conversa é raça, gênero e classe. E por que a gente escolheu esse tema, né? Nós estamos num projeto, então, aprovado pelo PROAC no edital 23 de 2022. É um edital de pesquisa em cultura. Nós estamos pesquisando a vida de 5 mulheres aqui de Paraibuna, 5 mulheres negras e indígenas. Inclusive, saudar todas elas que estão aqui, Angélica, Clary. E a ideia é que a gente possa contar a história dessas mulheres em um livro e qual é o processo de ser uma mulher negra numa cidade como Paraibuna. O que isso significa para nós e o que isso significa para os outros ou não significa. E aí a gente está propondo essa roda de conversa, então, nesse primeiro momento, para a gente entender o que é raça, o que é classe e o que é gênero, e entender pra gente, nas nossas narrativas, nos nossos processos, muito por uma ideia não violenta, né? Não é uma imposição, ninguém precisa entender, ninguém tem que fazer nada, mas é interessante que a gente se respeite, e aí eu acredito que a educação é o primeiro passo para que o respeito aconteça. E a gente pensou em começar falando sobre identidade. O que é essa identidade de raça? O que é essa identidade de gênero? E como é que a gente entende a nossa classe? Em que momento a gente entende a nossa classe? Eu vou passar, então, para a Guia para ela poder falar um pouco para a gente sobre essa questão da identidade de gênero. O que é isso que a gente ouve tanto falar, que está tão longe da gente às vezes, né? E, ao mesmo tempo, tão perto. Como discurso e como é que a gente consegue trazer isso para a prática. Muito etéreo, tá tudo certo, todo mundo acompanhou. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Todo mundo na mesma página? Show de bola, então vamos lá. É isso, né? Acho que é muita informação às vezes, e isso é bom também, porque dá uma mexida na gente. Bom, identidade, eu acho que é uma palavra tão ampla, né? Muito ampla mesmo, principalmente quando a gente, se eu for falar especificamente da comunidade da qual eu faço parte, LGBTQIAP+, vocês devem se assustar com esse tanto de sigla, né? Mas é interessante observar que, ao longo do processo do surgimento dessas siglas, há um reconhecimento, né? Porque a sexualidade, a questão da identidade, ela não é uma coisa datada, né? Isso já teve uma tentativa de datar isso, né? Mas ao longo do tempo, conforme as coisas vão evoluindo, as informações vão chegando, a gente vai percebendo que há uma fluidez em tudo isso, né? Não se nasce
uma coisa só e se morre uma coisa só. Ao longo do tempo a gente vai se reconhecendo. Todas essas siglas, por mais que pareçam difíceis, e talvez para parecer difícil, para tirar a gente um pouco desse conforto do binarismo, são reconhecimentos dessas pessoas. A identidade é como a gente se reconhece. Eu me reconheço como uma pessoa trans não binária. Eu reconheço em mim a feminilidade que me habita e que a qual eu consigo dialogar muito bem hoje, conforme a maturidade e os ensinamentos que foi passado pelas minhas avó e bisavó. Essa música chamada Benzedeira é uma música em homenagem à minha avó. Ela fez uma passagem repentina no período da Covid e essa música veio para ela e eu fui criada por ela desde toda a minha pequenez. E tudo que eu sei hoje na vida é por ela e pela minha bisa. E crescer num lar matriarcal, sem a presença masculina, foi muito interessante. Óbvio que eu tive essa observação depois dos 25 anos, foi quando eu fui me reconhecendo mesmo, sabe? E essa presença masculina, o que trazia para dentro dessa casa quando ela chegava? O matriarcado me acolheu de uma forma que eu consegui me expandir. E aos poucos consegui me reconhecer, e aos poucos elas conseguiram entender isso, né? Porque também, como é tudo novo pra gente, é tudo novo para vocês, é tudo novo para elas, né? Mas há uma sucessão de agressões, né? Que são feitas antes da gente se reconhecer, da gente se afirmar. Então, hoje me afirmar uma pessoa trans, não binária, reconhecendo essa feminilidade, reconhecendo a minha masculinidade e dialogar com essas duas potências aqui na frente de vocês, com total segurança, com amor, foi um caminho. Muita terapia, muita espiritualidade de várias religiões que devem compor aqui, né? Passei pelo budismo, catolicismo, né? Estamos aí no candomblecismo. E todas elas têm essa singularidade, sabe? Que contempla. Então, a identidade de gênero para mim é isso. É aos poucos vocês se reconhecendo e se afirmar. A orientação sexual, que é uma outra coisa, é o que gosta, o que vê, o que atrai. E aí temos outras denominações. Mas nesse processo de identidade de gênero, eu me reconheço como uma pessoa trans. Os meus pronomes são aos quais vocês quiserem chamar, ele, ela. E fiquem à vontade. Eu acho que é necessário também perguntar para as pessoas trans. Nós sempre existimos, né? Houve um apagamento. Sempre no processo do Brasil há um apagamento histórico. Então é interessante quando a gente ouve e fala assim, nossa, mas isso é tudo novo. Isso não tinha antes. Tinha, a gente só não podia falar. A gente só não podia se manifestar. Se você for pegar na história da humanidade, convido a todos vocês a fazerem essa pesquisa, em todos os povos, no mundo, sempre tiveram pessoas trans, não binárias, pessoas dois espíritos dentro da comunidade dos povos indígenas. Então, sempre estivemos por ali. Mas ao longo do processo, da evolução das coisas, hoje a gente está conseguindo ter total autonomia para falar isso para vocês, né? E para que vocês também possam conhecer, para que vocês possam se conhecer e até mesmo se questionar através dessas estruturas pré-datadas, binárias. Eu não quero destruir nada do que está aí, porque vai muito para além, sabe? Eu estou cansada de destruir alguma coisa. Eu só quero propor para vocês que para além do homem e da mulher, para além do feminino e do masculino, há muitas composições dentro de todos nós, entendeu? E tem que ter muita coragem para assumir isso. Um homem tem que ter muita coragem para assumir a feminilidade que habita nele, sabe? E quando ele não assume, por isso que ele fica rancoroso, por isso que ele vai para a guerra, por isso que ele agride, né? Então, dentro do meu processo matriarcal foi interessante porque foi acolhimento, né? Tivemos brigas, tivemos várias situações, mas o acolhimento e o afeto foi o necessário, sabe? E eu acho que daqui para frente é só isso, gente. Não tem como mais voltar, né? A gente não vai mais se calar, não tem como. A gente está entendendo até onde a gente pode chegar. O nosso poder, não só de persuasão, mas inteligência, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Pelo menos a minha vivência. Só uma questão antes de passar a fala para a Aline. Quando você coloca que é sempre importante perguntar à pessoa trans, né? Qual é o pronome que ela deseja, qual é o nome que ela deseja ser tratada. Eu acho que a parte que me cabe neste latifúndio é uma pergunta que eu sempre respondo, principalmente em novembro, que é preto ou é negro? Como eu devo me referir? Chama a pessoa pelo nome, é bacana, é super legal fazer isso. De repente, falar, olá, tudo bem, boa noite, qual é o seu nome? E tratar a pessoa pelo nome e não pela cor da pele dela, né?
Acho que seria só um ponto aqui sobre essa questão do tratamento, né? Pegando esse gancho da fala da Nath, né, e da Guia, em relação a tratamento, né, quando nós começamos a conversar, né, quem seriam, né, essas mulheres, essas potências, né, da cidade que nós iríamos buscar suas histórias, a gente teve até uma certa dificuldade em mapear essas mulheres indígenas, justamente por conta desse apagamento. Foram povos dizimados que passaram por aqui, que ajudaram a construir o nosso Vale do Paraíba. São 305 etnias indígenas no nosso país. E a gente não consegue descobrir quais foram as que passaram por aqui. Dentro de tantas pesquisas, a gente vai encontrando assim, divisões. Vieram os puris, mas em determinado momento eles desaparecem. Depois a gente tem outros, os tupis, mas para onde eles foram? Então, é muito difícil a gente conseguir esses dados, né? Historicamente falando, existem algumas pesquisas, porém ainda está tudo assim, muito superficial, a gente não consegue aprofundamento disso. E as pessoas que de fato têm, né, essa descendência indígena, parece que tem um certo medo, ou receio de se afirmar enquanto identidade. Eu vejo muito isso, a questão do fenótipo, né, porque as pessoas vão olhar para você e dizer o que você é, né? E muitas vezes falar, né, você tem cara de, né? E daí, quando você precisa responder um questionário lá, né? Existe lá, né, sua raça. As pessoas não sabem o que colocar. Muitas colocam que são brancas, mas visivelmente você sabe que são pessoas não brancas. E como dizer? Hoje, poxa, eu demorei quase 30 anos da minha vida para eu conseguir me assumir como uma pessoa indígena, buscando história, entendeu? Dos meus antepassados que a minha família mesma não falava, ouvindo histórias de outras pessoas que conheceram, a minha avó, minha bisavó. Existe a dificuldade até mesmo das minhas irmãs de fazerem esse auto-reconhecimento. E, por uma vez, é até meio que imposto, não, você não pode dizer que você é. Por que não? Se é assim que eu me identifico. A gente precisa realmente ter essa coragem de assumir. Mas você não está numa aldeia. Existe também os indígenas que estão em contexto urbano. Nem todo mundo está aldeado. Hoje você tem indígena na tecnologia, você tem indígena nos cursos de mestrado. Isso não tem a ver com cota. Tem a ver com a pessoa ter capacidade para estar lá, né? E com preconceito também, né? Porque é um lugar negado, né? Como se não fosse de merecimento você atingir alguns lugares. Como assim aquela pessoa está naquela posição, está naquela ocupação, né? E dentro dessa questão também existe, né, o termo, né? Não se fala mais índio, porque é pejorativo, porque reduz, diminui todos os povos a uma única coisa, e não são. Cada um tem as suas particularidades, tem a sua cultura, tem os seus costumes. E hoje é lei, inclusive, eu vejo muitos educadores hoje ainda querendo trabalhar a data, né, do Dia do Índio. Não existe mais Dia do Índio. Hoje é um mês de comemoração aos povos originários. Então, muitas vezes as pessoas falam, não pode mais trabalhar o Dia do Índio na escola. Como assim? Não é que não possa. A gente precisa trabalhar de forma correta. E muitas vezes levando o indígena para dentro da escola, para dar lugar de fala para ele, para que ele possa falar como é. E são esses conhecimentos que talvez sejam a novidade, né, para hoje. Porque antes a gente ficava só na esfera do que era ilustrativo, era mostrar uma imagem, né, reproduzir uma pintura corporal, muitas vezes caracterizar as crianças como indígenas norte-americanos e não indígenas brasileiros, porque indígenas nós temos no mundo inteiro. Mas a gente, né, resolveu focar no nosso povo, né. E aqui em Paraibuna, nós conseguimos apenas uma mulher, né, Nath, indígena, para poder conversar com a gente. Isso mostra que são lutas diferentes, sim, mas as pessoas negras elas conseguem hoje ter mais visibilidade por conta desse apagamento, né, histórico, cultural e de pessoas mesmo, pelo qual, né, nós passamos. Acho que é mais ou menos isso, né? Maravilha. Alguma questão até agora? Alguma pergunta? Pode. Tudo bem, gente. Um de cada vez. Não precisa brigar. Tá tudo certo. Eu queria fazer até um adendo, na verdade. Eu acho que a gente está muito nesse processo de memorização, né? Sobre a gente, né? Sobre o nosso contexto histórico. A gente já conseguiu entender que o Brasil que nos passaram não é o Brasil real.
não é o Brasil profundo. Se alguém ainda tem dúvida, vai levar um caminho, mas ainda vai ter esse choque. O Brasil que foi ensinado nas escolas não é o Brasil real, sabe? É o Brasil meramente ilustrativo, gente. E aos poucos, quem não reconheceu vai reconhecendo isso conforme a mudança da sociedade, que é intrínseca. É como a natureza, ela não vai pedir licença. O dono do iPhone, ele não pediu licença para vocês para lançar o 14, porque a tecnologia vem. A natureza é além disso, né? Então, se for para invadir, ela vai invadir. Se for para romper as esferas aí, estratosféricas, vai romper. E a sociedade, a linguagem também. Eu fico sempre pensando, trabalhando com projetos culturais, a gente sempre faz uma pesquisa dentro do tema de cada projeto, né, para se aprofundar e trazer uma cena, uma música, enfim. Mas há uma resistência muito grande a mudanças. Há uma resistência muito grande a novas percepções e perspectivas de mundo. E tudo bem, tá certo, sabe? Tá certo que cada um tem a sua individualidade e o seu tempo. Mas não quer dizer que isso não vá acontecer, papai e mamãe. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, né? O apagamento dos povos originários, e agora vindo com todas as informações que nós temos, o apagamento do movimento negro. Ainda faço um adendo aqui para pessoas com deficiência, sabe? Que eu também, mesmo sendo uma pessoa que trabalha com projetos culturais, não tenho tanta familiaridade. É bizarro falar isso, mas é verdade, né? Eu tive uma familiaridade um pouco a mais, até pensando numa questão que vai para espectros, a partir dos últimos projetos culturais que eu fiz. Eu trabalho com projetos culturais há 5 anos, e não tinha pensado sobre isso durante os últimos 5 anos, eu só pensei no último. Porque eu trabalhei com a Dida, que é, né, uma mana que trabalha com palhaçaria lá em São José, ela é amigona do Diogo, vocês devem conhecer. A Dida é uma mulher incrível, e ela foi me colocando várias questões referentes a deficiências e inúmeras possibilidades, né? Não é só a questão arquitetônica, não é só a acessibilidade da rampa. Isso é tipo A, B, C no alfabeto. Tem muito para além disso. Muito. E ela me coloca sempre coisas maravilhosas como: todas nós, ao longo do processo da vida, vamos nos tornar pessoas com deficiência. Audição, visão, os ossos, isso vai falhar, né? Isso é datado. E se a gente não lutar por essa rampa, a gente vai cair na escada. Se a gente não lutar por esse elevador ou por todas essas outras questões, isso vai bater na porta da gente, sabe? Então, acho que todas essas novas perspectivas que não são tão novas aí, vai tirar um pouco a gente desse conforto para a gente levar para um futuro, né? Para um futuro bom para todas, todos, todes, seja qual sujeito você queira tratar. O nome é muito interessante porque é Ancestralidades do Futuro. Eu fiquei fazendo uma pesquisa nas últimas semanas quanto a isso. O poema que a Meire falou, o Caetano diz não, eu não sei se algumas pessoas conhecem, mas eu queria muito trazer para cá, porque ele é o poema do Júlio Costa, que é um amigo daqui da Fundação, vocês devem conhecer, um artista incrível. Ele escreveu esse poema numa oficina aqui da Fundação, e Caetana foi uma das primeiras mulheres escravizadas em 1830 e poucos aqui, numa fazenda chamada Rio Claro. E ela foi a primeira escravizada da época a dizer não para o seu senhor, sabe? Então hoje, trazer Caetana nesse contexto, para mim, é mais do que... é uma ancestralidade do futuro, sabe? Eu não imagino que talvez lá atrás ela imaginar que a gente está aqui hoje e a gente está honrando ela, porque é assim que eu me sinto. Né? Quando eu falo das minhas orixás, quando eu trago Nossa Senhora da Aparecida, que minha avó era tão devota, Nossa Santa Bárbara e tudo mais, é para louvar elas, sabe? Que são também ancestralidades desse futuro. Porque a partir dos benzimentos da minha avó, a partir, né, dos chás, das ervas, que eu me curo hoje, sabe? Que é o meu silêncio, que eu acho que todas nós, dentro do processo dos povos originários também, a gente aprendeu muito com isso. Então, acho que todo esse contexto é ancestral para o futuro. Tem um projeto, só para fechar isso, tem um projeto que eu estou fazendo em São José chamado Sankofa. O significado dele é retornar ao passado para reconstruir o presente, ressignificar o presente e reconstruir o futuro. Sankofa é um dos ideogramas, um dos desenhos dos povos Akan, dos que são símbolos Adinkra. E eles estão em vários portões. Sabe aquele portão de ferro que tem um coração assim, estilizado? Aquilo ali é Sankofa.
Quando os escravizados vieram para o Brasil, era uma forma deles se comunicarem, para dizer, estamos por aqui, estamos juntos. E dentro desse ideograma, tem vários outros significados, com várias questões morais e éticas de sociedade. E que a gente, dentro desse Brasil tão fictício que criaram pra gente, às vezes nem consegue imaginar, sabe? Então aqui, eu acho que esse projeto Ancestralidades do Futuro é uma proposta para que todos nós possamos nos rever para além da história que quiseram nos contar, para além daquilo que quiseram nos ensinar. Vai doer, vai incomodar, mas eu garanto para vocês que tem um Brasil maravilhoso para vocês descobrirem por aí. Sabe? Que é o que eu estou vivenciando, pelo menos. Maravilha. Tudo bem? Posso continuar? Dentro das questões que a gente traz no projeto, então, a guia trouxe algumas questões como as ervas, né? A gente traz essa relação muito forte com as mulheres que a gente tem conversado, como essa questão da cura, do benzimento, das religiões, mas principalmente do alimento, né? Que nos nutre e que tantas vezes essas mulheres, né? Minha mãe, a mãe de Aline, tantas outras mulheres estão aí cozinhando para nutrir outras famílias, enquanto as suas famílias estão ali em outros espaços, né? E aí, uma questão que para a gente também é muito importante é o trabalho. Como é que a gente pensa a questão do labor. E por isso também a gente está pensando em classe nessa conversa. Somos todas da classe trabalhadora. E aí um outro ponto que eu queria trazer também, eu como da classe trabalhadora, professora que sou, eu e a Aline, então tenho duas questões aqui para vocês para trazer. A primeira é como que é essa questão de ser trabalhadora, uma mulher trabalhadora na educação, e o que é essa exaustão que a gente pode trazer, assim, pensando nesse Brasil profundo, que a gente tem que ficar ali na escola o tempo inteiro falando, galera, tá superficial ainda, a gente tá precisando, eita, um morcego. Desculpa, eu perdi o raciocínio. A gente está um pouco ainda superficial nessa ideia, né? É quase um trabalho de formiguinha. A pessoa fala escravo, você fala escravizado. Aí você está passando a matéria na lousa, aí a pessoa fala, por que o escravo? Aí você vira e fala escravizado. E é quase um trabalho, assim, em looping. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que é essa questão de ser da classe trabalhadora, exercer este trabalho enquanto mulher, como que funciona isso? Ou não funciona? Ou tá todo mundo cansado, todo mundo querendo ser herdeiro? Eu tô querendo um pouco ser herdeiro. Bom, a exaustão começa quando a gente nasce, né? Você nasceu mulher, pronto, filho. Acho que já começa por aí, porque a sociedade ela já coloca um peso em cima de você ali no seu nascimento. É uma expectativa criada, né? E é engraçado porque muitas vezes vem da própria família. Minha mãe já começava, desde lá de pequena, minha mãe me xingava, primeiramente, né? Porque eu não queria limpar a casa, não queria lavar roupa, não queria fazer comida, e não queria aprender nada disso também. E ela falava que eu ia me dar mal na vida por conta disso, né? Porque entra a questão da validação, que homem que vai querer uma mulher que não sabe cozinhar, que não vai querer, que não sabe lavar. E eu não estava nem um pouco preocupada com isso, né? O que eu queria era mudar minha realidade a partir do que eu via minha mãe fazendo. Era justamente tudo aquilo que ela fazia que eu não queria para mim. Então, que bom que eu não aprendi nada daquilo. E eu resolvi estudar, quando eu resolvi que... Na verdade, eu não resolvi, né? Foi meio que a vida foi me empurrando. E eu fui para a área da educação. Mas até eu chegar ali, o que me cabia enquanto labor, né? Enquanto trabalho, são esses subempregos que batem na nossa porta quando a gente é mais nova. Você vai lavar uma privada alheia, você vai cuidar do filho de alguém. E eu, gente, olha, não precisei ir muito longe quando a gente fala dessa questão, né, de escravidão, de escravizar as pessoas. Eu não sou uma pessoa tão velha assim, eu farei 40 anos esse ano. Mas quando eu tinha os meus 17 anos, eu fui trabalhar na casa de uma família aqui em Paraibuna,
que eu durei 3 dias nessa casa. Porque no primeiro dia eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu só não cozinhava. Então, na hora do almoço, eu fui me servir. Peguei a comida, sentei e comi. Daí eu vi que as pessoas me olharam meio estranho, mas ninguém falou nada, porque eu acho que eles ficaram um pouco chocados. Eles não imaginavam que eu fosse lá, né, me servir da comida deles. No outro dia, a senhora veio conversar comigo que, na hora da refeição, eu precisaria esperar no quintal, do lado de fora. Depois que eles comessem, eu deveria entrar para arrumar a cozinha. Aí, como, né, naquela época era tida como uma pessoa difícil e bocuda, eu perguntei, mas que horas que eu vou comer, né? Ah, você vai comer depois da gente. Achei estranho aquele negócio. Mas tá, no dia seguinte, me deram um trabalho para fazer do lado de fora, justamente no horário do almoço, que era para eu lavar uns panos de chão que estavam lá, que eu tinha que desencardir aqueles panos. Quando eu fui entrar para dentro da casa, porque o cheirinho da comida estava boa, a porta da cozinha estava trancada. Porque era para eu não entrar naquele momento, né, gente? Eu ia atrapalhar, né, a refeição da família. Aí, nossa, eu fiquei muito pé da vida com aquela situação. E quem tinha me arrumado aquele trabalho era minha mãe. Minha mãe estava trabalhando na casa da cunhada dessa mulher, que era meio que... dava de fundo, assim, as duas casas, né? E eu lembro que daí eu estava lá no quintal com aquela cara... E minha mãe aparece toda sorridente no quintal do outro lado da casa e pergunta para mim, e aí, Aline, está gostando? Eu falei para minha mãe que nem mãe fala com o filho. Eu falei, em casa a gente conversa. Em casa, olha que você foi me arrumar. Né? A minha mãe fez uma cara de susto assim para mim. Quando eu fui liberada para entrar dentro da casa, eu entrei, já não tinha ninguém na cozinha. Gente, eu olhei naquele fogão, tipo assim, tinha um fundo de arroz lá. Aquele arroz que gruda, né, no fundinho. Não, nessa época eu ainda consumia carne, né, coisa que eu já não faço mais tem muito tempo. Não tinha nenhum bife daqueles que haviam sido fritos na casa, não tinha nenhum bife. Então tinha assim, um fundo de arroz, um fundo de feijão e um restinho de alface nadando lá no tempero. Eu fui e fritei um ovo, né, abri a geladeira, catei um ovo para fritar. A mulher veio para ver o que eu estava fazendo. Eu falei assim, eu estou fritando um ovo, porque vocês não me deixaram nada aqui de mistura. Aí eu vi que ela não gostou. Eu falei assim, olha, eu estou indo embora, eu não vou ficar, eu não vou trabalhar, porque eu não sou cachorro para ficar do lado de fora na hora que vocês estiverem comendo. Tudo bem que eu preciso trabalhar, mas eu não tenho que me submeter a isso. Preciso do trabalho? Preciso. Mas passar por isso eu não preciso, não. Ah, mas você não vai arrumar a cozinha? Eu falei, não. Gente, eu fui embora e nem a cozinha do almoço arrumei. Eu comi e fui embora. E falei, amanhã eu volto para receber esses 2 dias que eu trabalhei. Porque eu não era obrigada, né, gente? Prometi aqui receber. E hoje eu trabalho com muitas mulheres, né, dentro da oficina de dança. Eu tenho mais ou menos ali umas 60 mulheres trabalhando comigo. E essa semana eu recebi o relato de uma mulher que veio conversar comigo, me falando que gosta muito da aula e tudo mais. E ela trabalha numa condição onde ela vai 2 vezes na semana na casa da pessoa. E vocês sabem por que ela vai 2 vezes por semana na casa da pessoa, né? Porque se ela for uma 3ª vez, já configura um vínculo empregatício aí, e futuramente ela pode, né, reivindicar direitos, né, na justiça. Então essa família sabe disso, mas a pobre coitada não sabe, né? Então eles estão explorando ali a mão de obra dela, porque ela vai e ela encontra assim a pia. Ela me mandou uma foto, gente. De verdade, eu teria vergonha de deixar uma pia daquele jeito para uma pessoa que fosse na minha casa prestar um serviço. Porque tudo bem, a pessoa está indo ali para trabalhar, mas não, entendeu? Naquela condição. Em 2 dias é impossível você deixar uma casa em ordem na situação que deixam. Fora outras coisas que ela me relatou, né? Então a gente encontra até hoje em dia isso, esse tipo, né, de troca, né, de funcionário e patrão aí. E dentro da área da educação, uma coisa que eu sempre, né, deixei bem claro, né, para os meus alunos, desde quando eu trabalhei no ensino médio, com Fundamental 1 e 2, hoje eu não estou mais, né, nesses 2 ciclos, hoje eu trabalho com educação infantil. Mas eu sempre falei para eles, estudem, porque é o que vai te libertar. Porque se a gente não estuda, a gente sempre vai estar se submetendo, entendeu, a esse tipo de situação. Porque as pessoas vão nos explorar, porque vão achar que é o que a gente vale. Porque você não tem conhecimento, você vai reivindicar como? Né? E, geralmente, quem emprega não gosta, né, que as pessoas tenham conhecimento, muitas vezes. Porque, senão, perde aquela mão de obra ali, que muitas vezes é uma mão de obra barata. Eu
acho que esse processo acho que todo o processo do Brasil é fruto dessa colonização, né? Você pode ver, esse negócio da louça suja, sabe? Me veio a memória da galera chegando aqui no navio, né, para colonizar esse lugar, e eles fediam, né? Tem relatos, muitos relatos de que eles fediam porque eram horas e horas de navio para chegar aqui, né, e tudo mais. Então já chegava fedendo, chegava com um monte de doença. E várias camadas que eu observo na nossa sociedade, nos tratamentos familiares, são resquícios coloniais. A estrutura patriarcal é a mais evidente, né? Eu lembro que lá em São José eu morava com a minha avó e com a minha bisa, mas eu ia visitar meu pai, e como muitos pais abandonam seus filhos, né? Porque isso também é resquício de várias construções, né? Eles querem montar tudo do jeitinho deles, mas no final não dá conta e vão embora de casa como se a criança fosse se desenvolver sozinha. Meu pai foi um desses que também foi com Deus e está aí pelo mundão vivendo a vida dele. Mas enfim, toda vez que eu ia visitar ele no Paraná, era uma outra configuração familiar. A minha avó era exploradíssima pelo meu avô, ele agredia ela quase diariamente. E eu lembro de coisas bizarras como chegou a hora do jantar, então eu tenho que cozinhar feijão. Era uma coisa meio que sagrada. Todos os dias o meu avô só comia o feijão cozido da panela de pressão. E ele era a primeira pessoa a retirar, e ele a primeira pessoa a comer e depois nós. E aí eu e minha irmã pra lá, e a gente ficava tipo, qual que é desse cara? Tipo, que isso? A gente vai ficar aqui passando fome? E aí ele chegava, ele mal falava com ela, mal falava com a gente. Mas comigo e com a minha irmã ele era bem educado, ele era muito simpático e tudo mais, mas com eles era um carrasco, né? Tanto que ele fez a passagem esses dias lá, e eu nem fui ver também, porque não tem como ter vínculo com alguém que maltrata uma pessoa que eu amo tanto, que foi a minha avó. Então, quando a gente ia para lá, eu lembro que a gente ia muito para ajudar a limpar a casa, a fazer as coisas, porque já era uma configuração datada do meu avô. E isso tudo é muito resquício colonial, sabe? Vocês podem se cansar de ouvir isso, mas daqui para frente é isso que a gente vai tratar para que a gente consiga fazer vocês entenderem ou perceberem que a gente vai precisar desconstruir essas camadas, sabe? Que o patriarcado não fere só a gente como fere vocês. E ele deságua em todas as camadas da sociedade, principalmente na escolar, né? Principalmente dentro de casa. E as estatísticas em pesquisas sempre apontam que mesmo com toda essa estrutura patriarcal, não funciona. Porque eles brigam para ter uma família, mas abandonam a família. Eles brigam para casar, mas brigam dentro de casa e batem nas nossas mães. Eles querem ter filhos, mas não sabem ensinar a gente. Sabe? E normalmente as mulheres também não sabem ensinar, mas o processo do acolhimento e do afeto é onde se constrói, né? É onde se constrói o elo com o peito e com, olha, a mamãe vai fazer isso. E ao longo você vai se desenvolvendo como uma pessoa, um ser funcional. Eu digo funcional no sentido de se virar na vida, sabe? Ser adulto. E o homem dificilmente tem essa percepção. O meu pai, eu digo por ele mesmo, eu não estou expondo aqui porque isso eu falo para ele também, não tem nenhum problema. Depois de anos de terapia a gente consegue falar isso com muita facilidade. Espero que ele mude para o bem dele, porque além de fazer mal para a gente, faz mal para vocês. A gente sabe o quanto faz mal para vocês quando vocês não choram, porque vocês vão agredir a gente ou vão matar a gente, né? Para dar esse gancho até para a Meire, que eu queria que ela falasse, porque a Meire é professora, está na escola, hoje mesmo estava na escola, e luta como a Nath, sempre nessa coisa de ficar reparando e levar atividades culturais lá para ensinar. Mas eu sempre quero frisar a vocês que isso são resquícios coloniais, sabe? Isso vem de uma estrutura colonial. O casamento, para ser firmado, para se ter uma terra, antigamente, precisava se casar. Precisava ter mulher e filhos e você conseguia um pedacinho de terra. Depende.
Se você fosse preto ou não, Então, né? é uma boa enxada que conseguia. Né, meu amor? Se você fosse preto, você não conseguia terra nenhuma. não. Exatamente, vem já numa outra classe, é uma né? outra questão aí, Total, né? Que a gente total. já pode trazer. Boa, boa. E o detalhe que essa terra tinha dono, né, amor? Essa terra tinha Exatamente. dono e essa terra Sim. não era. Ah, quero casar, quero uma terra. Aham. Vai Peraí, casar com calma quem? aí. Quem é você? Vou Vai casar- casar com quem? Você é da família de quem mesmo? Qual é seu nome, seu sobrenome? Por favor. Mas vem muito desses contextos históricos, né? Que até hoje a gente fomenta, sabe? Então a gente está colocando isso tudo em xeque, porque a gente não quer mais. Eu acho que vocês podem perceber ao longo aí da juventude que está perpassando por vocês, que muita gente às vezes não quer mais casar, não quer ter filho, pelo menos para agora, quer se planejar. Porque a gente olha para o passado e vê a merda que foi, sabe? E não digo a crianças. Isso aí é um outro processo, né? Eu digo quanto a desenvolvimento humano da mulher, do homem, de outras possibilidades da sexualidade, sabe? Para depois, enfim, falar, bom, vou dividir um restinho da minha vida com alguém interessante e que vai me ensinar alguma coisa. Então a gente está nesse processo contínuo, pelo menos nos últimos anos, e graças às deusas, de descolonização do pensamento, descolonização das nossas atitudes, descolonização do nosso olhar, que provém de toda essa história que foi apagada. E que vai dar um trabalho recontar, dar um trabalho revisar, entendeu? Mas é libertador, porque nenhuma preta agora vai querer voltar para a senzala, nenhum gay vai querer voltar para o armário, nenhuma trans vai querer ser morta na esquina, porque não dá, chega, a gente já entendeu o contexto. Tem um documentário da Linda Quebrada que é incrível, chamado Bicha Travesti, que ela começa com uma fala sensacional. Ela fala, vocês, homenzinhos, achavam que a gente não ia descobrir o planinho de vocês, né? Mas a gente descobriu e agora a gente vai subverter o sistema. Entendeu? E subverter não quer dizer que a gente vai acabar com vocês não e cortar o que vocês prezam tanto aí, sabe? A gente não quer isso. A gente quer trazer pra gente, porque a gente sabe o quão acolhimento, afeto e, sabe, e também uma rédea curta ali com as nossas filhas, com as nossas irmãs, nos criaram tão bem, né? Nos criaram tão afetivas, tão guerreiras, tão promissoras e muitas vezes sem a mínima presença de vocês. Sem o mínimo ajuda e esforço financeiro de vocês, sabe? A gente dá conta sozinha. A gente quer vocês junto. Se vocês quiserem bem, se não, vai ficar, eu acho, um pouco complicado pra vocês, na real. Porque a gente só tá indo. E eu queria trazer até pra Meire antes essa fala da escola, sabe? Só rapidinho aqui, antes de passar pra Meire, só queria trazer um parênteses. Quando a gente pensa e fala e verbaliza branquitude, fala, pensa, verbaliza o homem, não é o José branco, não é o Pedro branco, é uma estrutura que se organiza enquanto branquitude, é uma estrutura que se organiza enquanto patriarcado. E é essa estrutura que a gente está querendo remexer e revirar e repensar. Então, não tem nenhum ataque pessoal a ninguém. A gente não quer que o José deixe de ser o homem que ele é. Não é sobre isso, né? É sobre uma estrutura que se organiza e organizada nos desorganiza. Que tá para além do José, mas que o José precisa refletir, entendeu? Porque a Maria não vai ficar só em casa lavando, passando, a não ser que ela queira, né? Se a Maria quiser, beleza, José. Se não, vamos ter que mudar. E vai doer, só um pouquinho, mas vamos mudar. Porque voltar não tem como mais, entendeu? Porque a gente vai deixar um monte de gente calada, silenciada. E isso já não é mais uma opção. Não tem como, né? E queria, né, passar essa bola para a Meire, por dentro desse contexto escolar, do que você tem visto lá na escola ou nas escolas que você frequenta e como que é lá o seu trabalho cultural lá em São José para trazer essas escrevivências, né, Meire? Como que tá isso para você? Se você puder vir até aqui, por favor, porque a gente está captando as imagens, se puder falar no microfone. Cabe aí? Boa noite, sou Meire Pedroso, sou professora de História, sou atriz e sou poeta. Eu ia fazer, na verdade, uma pergunta, porque eu queria voltar no território da escola,
porque eu estou já no meu último ano, praticamente, de sala de aula, tenho 67 anos. Ai, meu sonho. Para mim, eu estou assim, eu sou do Estado, né, da rede estadual, e o que eu estou vendo no Estado hoje parece que nós estamos voltando para a escravidão, sabe? Porque a gente fica quase 20 horas dentro da escola, trabalhando, preenchendo papel, fazendo um monte de coisa. Mas o que eu queria voltar no assunto da escola, porque, assim, na minha experiência, na minha trajetória, desde o Mato Grosso e aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, o território mais minado, onde meu corpo precisa se aquilombar e se ficar forte, é na sala dos professores. Não é na sala de aula. E isso me entristece muito. Hoje, quando eu penso que eu vou encerrar minha carreira, quando eu faço essa volta, eu me entristeço muito como educadora e como professora quando eu penso que na sala de aula foi onde mais eu tive que ser quilombo. Porque eu vi muito mais absurdos entre professores do que na minha sala de aula. Sala de aula, o aluno está ali em processo de formação. Eu estou lá trocando sabedoria com ele. Eu ensino e aprendo com eles. Outro dia eu escutei lá um falou escravo, o outro aluno falou, não é escravo, escravizado. Não dá uma alegria mesmo? É uma alegria. É uma alegria. Outro dia, teve um aluno que eu achei demais, porque ele muito esperto, né? Eu estava lá, nós estávamos fazendo, depois ele falou assim, professora, eu como descendente dos povos originários, posso ir ao banheiro? Você deixa aí só porque, olha, você vai. Aí eu falei, agora você me quebrou, né? Porque tem toda uma norma as normas da escola que, não pode deixar tal horário na segunda aula, não pode isso, não pode aquilo. E aí o professor que deixa aí fora do horário, ele leva uma lambada, vai pro tronco. Eu não vou, não. É bem assim. Eu não estou indo. E aí, mas eu também não vou, porque eu vou lá e brigo e solto, mas tipo isso. Então, ouvir esse retorno dos alunos, para mim, gente, não é 100%, mas já é um avanço, já é uma decolonização dentro da escola. Mas poderia ser mais? Poderia. Se todos os professores realmente quisessem romper essa construção do conhecimento eurocêntrica que foi passada para nós, voltada toda para a história da Europa, voltada toda para a questão do conhecimento elaborado da branquitude, tá? E por isso a gente resiste tanto a nos aceitar, sabe, com a nossa proposta de decolonização, sabe, de levar um outro lado do conhecimento, as outras 500 histórias. E não é fácil. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês, já que vocês falaram da educação. Como é que está sendo, como é que para vocês, esse processo aqui em Paraibuna, que é uma cidade pequena, né, na educação, como é que é essa relação entre os professores? Porque nós somos formadores. Nós somos formadores, sabe? Se a gente não consegue, lá em São José eu vejo escola que consegue reunir a maioria de professor e se envolve em projeto. Na escola que eu estou hoje, gente, eu ouço. Um dia nós fizemos um trabalho lá com a questão da língua, dos termos que foram passando ao longo da história, né? Tipo, a inveja é branca, essa coisa. Depois, lá na sala dos professores, os professores começaram a fazer piada. É uma piada, igual aconteceu agora recentemente, né? O humorista, sabe? É apenas uma piada. É uma piada. Eu ia falar um palavrão, agora não vou falar, não, com respeito. Obrigada, que eu estou assim, YouTube, viu, gente? Eu não tenho 67 anos, não tenho mais essa paciência, não. Sabe? Eu vou lá na garganta, já sento pau, só dou porrada, sabe? Já pego minha borduna, já quero bater, porque... Sabe, eu não tenho mais isso que vocês têm, sabe? Eu não vou, eu já... Tá vendo? Tá vendo? Olha, gente, a Meire disse que eu tenho paciência. Não, eu não tenho não, sabe? Eu falo assim, você está sendo intolerante. Eu falei, não tolero intolerância religiosa. Isso aí para mim não é intolerância, é crime. Na minha escola, a professora desse tal de itinerário, sabe, propôs um debate para dividir a turma em dois lados, quem defendia e quem acusava o racismo.
E os alunos vieram perguntar para mim, do terceiro ano de ensino médio, que já me conhecia, professora, pode isso? Falei, não. Quem fez isso? Já fiquei estourada. Falei, quem foi que fez isso? Ah, professora do itinerário. Falei, ela está perdida nesse itinerário dela. Sabe, porque, gente, o racismo é crime. Então eu vou lá e falo assim, gente, quem é a favor de assassinato e quem é contra? Sabe? Então esses absurdos acontecem ainda. Por conta também, porque o nosso ensino superior ainda também não se decolonizou. Ele ainda reproduz ainda essa estrutura eurocêntrica na história, então. O currículo paulista de São Paulo, se você for ver de história, é a mesma sequência. Eles põem os documentos históricos lá para dizer que é moderno, mas é a mesma coisa. Começa lá com a história antiga, pré-história, e vai indo, seguindo essa sequência aí, sabe? Agora, recentemente, estava lá trabalhando a independência do Haiti, no 8º ano, e aí no currículo tem um textinho desse tamanho aqui para falar da independência do Haiti. Por quê? Porque foi uma independência protagonizada por ex-escravizados, sabe? Então, assim, graças, né, que nós, e muito, lá atrás, teve Caetanas, Dandaras, Teresa de Benguelas, que pensaram no nosso futuro, sabe? Lá atrás. Abriram nossos caminhos, para que a gente pudesse estar aqui falando, sem medo de falar, sem enfrentar fundamentalista religioso que vai lá me apontar o dedo sabe? Porque eu já falo. Outro dia que ele foi falar por causa de um filme que eu passei, eu falei, moço, se você provar que Adão e Eva foi feito com roupa, eu vou concordar com você. Sabe? E ele já ficou... Então, gente, eu não tenho mais paciência. Como eu já tenho idade e eu já também com laudo psiquiátrico, eu posso falar o que eu quiser, tá ligado? Eu falo na sala de aula e os alunos acham o máximo porque ele falou assim, a professora, a única que pode falar o que ela quer, que eles também não podem fazer nada. Eu estava readaptada, eles mandaram para a sala de aula, então eu vou fazer o que eu posso. É isso. Mas eu quero saber de vocês aqui, é isso. Como é que é essa relação? Como é que é a educação? Como é que é a cultura, né? A instituição cultural da cidade dialoga com essas narrativas, com essas existências de mulheres que foram protagonistas, né? De lutas lá atrás, que abriram o caminho para nós aqui, para vocês. E essa relação de escola. Eu quero saber se é diferente ou é parecido. Muito obrigada. Né? Obrigada, Meire. Olha, eu vou responder rapidinho, pode ser? Pode. É porque eu tenho CID, mas eu não tenho a licença poética da idade, viu, Meire? Então, eu tenho me controlado um pouco. Eu falo um pouco na sala de aula com os professores e a gente vê uns olhos revirando, assim. Ai, lá vem a professora antirracista. Ai, socorro. Mas tudo bem, eu sigo meu baile, eu continuo fazendo o meu rolê, falando as minhas coisas, falando tudo que eu preciso dizer. E é isso. Acho que a relação da escola se organiza muito parecida, não tenho muita certeza. Os itinerários são temerários e é só isso que eu queria dizer mesmo. Bom, entra na exaustão de novo, porque eu desisti de Paraibuna, da educação aqui, e hoje eu estou em outro município. Porque chega uma hora que você começa a se sentir lutando sozinha, sabe? E realmente não é com os alunos, né? Não é com a criança, o adolescente, o jovem que está ali, porque ele ainda para te ouvir, ele te entende. Agora, o adulto e o educador, o raça, viu? Ele acha que ele tem assim, verdades absolutas e ele se apega naquelas verdades e ele te consome energia, entendeu? E começa a virar um negócio meio que pessoal. Daqui a pouco, em vez de você ter aliados, você tem inimigos dentro daquele território. Ali se torna uma batalha. Mas eu trabalhei assim com pessoas maravilhosas. Carrego muita saudade assim de várias pessoas, entendeu? Daqui de Paraibuna, mas assim, pela minha saúde mental, né?
E pelo meu bolso também. E pela saúde mental das pessoas também, né? Porque você foi, eu fiquei. Porque nós duas juntas, as pessoas Não ia dar não certo, iam aguentar. Né? Ia ser uma revolução. Ah, ia ser ótimo, eu acho. E hoje eu tô numa escola assim muito bacana e que, como é tudo novo para eles, inclusive quando eu cheguei lá, né, a minha pessoa lá já era uma novidade. Tá tudo ainda na esfera da novidade, então por enquanto eles ainda estão me ouvindo. Então, se abraçando as minhas ideias, entendeu? Talvez daqui a alguns anos os novos que forem chegando não comprem essas ideias, mas enfim, a gente segue na luta, né? E vai somando, né? Eu acho que é pensar global e atuar local, né? Então a gente vai atuando nos lugares onde a gente está e vai somando, vai costurando, né? Essa colcha imensa assim de retalhos que é a educação. E, gente, a educação infantil é maravilhosa, porque eu vejo os pequenininhos de 2, 3 anos chegando e falando para mim: tia, eu vi os indígenas na TV, eles estavam dançando. Nossa, é orgulho demais. Porque muitas vezes você leva, né, isso pro jovem, pro adulto, você tá mostrando, o cara tá ali no celular, não tá nem olhando para você, né, nem olhando pra sua cara, você entrou, saiu da sala, ele nem viu. E a criançada não, eles olham com um brilho no olhar, eles querem aquilo ali. Tudo é novo para eles. É um processo muito, muito louco mesmo, mas em termos de estrutura, como você falou, é bem parecido. Eu acho que a nível de Brasil, né, é mais ou menos isso daí. A Marta tá levantando uma placa para mim dizendo que tá acabando o tempo. Então eu estou avisando a vocês. Está acabando o tempo. Vocês têm 1 minuto para se colocar. Gente, Vocês por querem favor, falar falem. alguma coisa? Troquem com a gente aqui. Não tem problema, gente. Olha, tá tranquilo. Não precisa brigar, tá tudo certo. Então eu quero só agradecer a presença. Não dei tempo, né? Falei. E maravilha. A gente vai escrever um livro no final do processo. A gente ainda está na pesquisa. Estamos recolhendo os depoimentos e memórias dessas mulheres. Eu, inclusive, quero aproveitar esse momento para citar o nome dessas mulheres. Angélica, que está aqui, maravilhosa. Obrigada pela presença. Angélica, pede para levantar, deixa as pessoas te conhecerem, por favor. Essa é a Angélica, maravilhosa. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Uma história belíssima. Nós temos Clarê, que também está aqui. Está aqui, Clarê? Clarê. Maria Clarê. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Uma história belíssima. Clarê foi alimentada com pimenta, gente. Vocês vão ler no livro, vamos ver. E aí nós temos Dona Dita, uma senhora centenária. Ela tem 105 anos. 107. A gente não sabe muito bem porque existe uma duplicidade, né, de documentos. Tem uma questão aí que a gente não está sabendo muito bem. Tem a Dona Nativa, que também é do São Guido, né? Não está aqui, infelizmente. E a tia Conceição, maravilhosa, que é tia da Marta, nossa companheira também, nossa parceira aí do projeto. E aí a gente está terminando essa pesquisa de recolher essas histórias. E tudo isso vai virar um livro. E a gente vai publicar esse livro provavelmente em novembro. Né, Marta? É novembro, né? Novembro que a gente vai publicar o livro. E aí a gente vai disponibilizar nas escolas, nas bibliotecas públicas de Paraibuna, Jambeiro, São José. E a gente vai estar disponibilizando para quem quiser. Bora fazer um sarau de lançamento desse livro aí, né? Vamos fazer, Guia. Vamos ter calma. Vamos, calma. Por favor, obrigada. Vamos um evento de cada vez, Guia? Obrigada, amor. Então, só para a gente poder encerrar, vou passar então a fala para Gui e para Aline, para vocês finalizarem aí o que vocês quiserem. E aí depois eu volto para encerrar de vez. Vocês não querem falar mesmo, gente? Então, 5, 4. Sexta-feira, né? Delicioso. Sextou. Aliás, só rapidinho, tem um chazinho ali no fundo para quem quiser ir se aquecendo. Enquanto isso, a gente vai falando. Fico muito feliz pelo convite, pela Marta, a Nath, a Aline, o Rafa sempre está nas produções também, Márcio. A Fundação Cultural aqui de Paraibuna está abrindo as portas para papos tão interessantes, relevantes aí, né? Eu espero que tenham causado incômodos em vocês, porque é isso que eu acho interessante, porque vocês vão para casa um pouco
fritando no que aquela trans safada ficou falando o dia inteiro. Mas é bom, eu espero que a gente possa se ver nos próximos momentos, vai ser muito bom poder cantar para vocês e estar em novos projetos com a gente. Acho que tem muito a se discorrer sobre identidade, gênero e classe, mas tudo se deságua às vezes numa margem, e é da onde a gente está tentando tirar as nossas, sabe? Então seria muito bom se a gente puder contar com a ajuda de vocês. Homens cis, mulheres cis, pessoas brancas, que possam somar com a gente para que nós possamos aprender juntos sobre essa parte do Brasil que nos foi negada, sabe? Eu acho que isso vai ser muito massa, esse conhecimento para a gente. E para que a gente consiga celebrar, poetizar a vida, cantar a vida de forma diferente. É isso que eu tenho feito com os meus, está dando muito certo, estou muito feliz. Estou aqui, então está dando certo, né, meninas? E espero que possamos nos ver nos próximos aí. Então é isso, estou lá em São José, qualquer coisa dá um salve. Nas minhas redes sociais está Molotov Queer. Um pouco difícil, né? Mas Molotov, Q-U-E-E-R, vocês devem me encontrar lá. Me chamem, a gente faz parcerias aí, vamos pensar em projetos juntos para mudar essa estrutura aí, que não nos favorece tanto, tá? Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É isso, de coração, sim, eu acredito que talvez a partir dessa abertura, né, de diálogos que talvez nunca fossem imaginados, né, de estar ocorrendo aqui na nossa cidade, por mais que vocês não tenham aqui, né, compartilhado com a gente as suas inquietações ou, né, as provocações que foram feitas aqui também, que vocês se tornem multiplicadores dessas conversas, que sempre a gente vai se deparar com alguém relutante, né, a isso também, que vocês possam ter carinho, acolher e tentar, pelo menos, né, ser didáticos e ajudar essas pessoas a enxergar, né, como a guia falou, que não vai haver retrocesso, a gente não vai voltar mais para trás. A gente vai continuar daqui para frente para que as próximas gerações, as próximas pessoas que estiverem vindo aí, os próximos educadores, enfim, as pessoas possam se pautar pelo respeito, né? Não importa se eu gosto do que o outro é ou do que o outro faz, eu sei que eu tenho que respeitá-lo, né? E eu sei que algumas memórias existem e elas devem continuar existindo e reverberando. A gente precisa olhar, né? Esse papo de que não olho para trás é balela, é de gente que não se entende, que não tem identidade realmente, porque a gente precisa saber de onde a gente saiu, até para a gente poder saber para onde a gente vai. E quem sabe a partir desse início aqui também, a gente conseguir encontrar, principalmente aí quem se identifica, né, como indígena, os nossos parentes, e a gente consiga estar levantando mais memórias, encontrando mais pessoas, para poder livrar um pouquinho desse apagamento, né, que a nossa cidade passa, né? Não passou, passa ainda, porque é um pisar em ovos o tempo todo, porque nossas terras são coronelistas. Há quem diga que não, mas nós sabemos que são. Então é mais ou menos por aí que a gente vai seguir aí, né, o fluxo do rio. Maravilha. Eu escrevi um monte de coisa para falar nesse momento, mas eu não trouxe papel. Parabéns para mim. Então eu vou tentar lembrar agora, por favor. Quero agradecer todos, todas e todes que estão aqui. Aos meus amigos que eu não convidei e convoquei. Obrigada pela presença. Quero agradecer minha companheira Marta Gabriela, minha companheira Maiara Silva, que estão conosco, comigo e com a Aline, nesse projeto, encampando aí essa pesquisa e toda essa perturbação. Agradecer Tânia Alisson, que está fazendo a interpretação de Libras, Rafa Dias, que está na técnica, e Guto Pedroso também na técnica. Agradecer Márcio de Oliveira, que esteve aqui com a gente, Meire Pedroso, que também esteve aqui com a gente. Agradecer a professora que trouxe os alunos, professora Miltz, obrigada. Daqui eu não consigo ver se tem mais alguma turma aí. Agradecer a Comissão Municipal Setorial de Patrimônio, Folclore, Patrimônio, que está promovendo a 21ª Semana de Museus. Agradecer o convite da Fundação Cultural. O Lucas, que a gente deu uma perturbada no juízo dele aí durante as semanas. Agradecer a colaboração. Estou esquecendo de alguém? A gente quer agradecer o Lar Vicentino e a Ruth Way, que nos ajudou aí com a arte de divulgação. Agradecer o PROAC, a Secretaria de Cultura.
E a Prefeitura da Estância Turística de Paraibuna. E é isso, foi um prazer imenso. A gente vai subir esse vídeo no YouTube, no canal do projeto, provavelmente na semana que vem, na próxima sexta-feira, mas a gente vai divulgando. E siga nossas redes sociais, Instagram, @Ancestralidades de Futuro. Olha como eu sou blogueira, tô ótima de blogueira, gente, me respeita. A Aline quer falar seu Instagram? Falo, mas eu duvido que alguém vai conseguir, né? Olha como ela é decorar. misteriosa, ela é difícil. Porque eu não tenho Instagram pessoal, meu, é só o de arte, então vai estar tudo misturado lá, porque eu não sei organizar feed. Não organizo nem minha vida, quem tiver um feed no Instagram, né, gente? Ai, Mas as tá lá. senhorinhas com a tecnologia, realmente. A gente tenta, né? Mas, enfim, tá lá, né? O nome de bailarina, Alika Ayad Dance. Vocês não vão decorar, mas vocês podem procurar também lá no Facebook. Está Aline Santos, meu nome de registro civil. Que por lá vocês acham também o Instagram. Mas, enfim. Consumam, gente, arte de pessoas indígenas, de pessoas pretas, de pessoas trans. Vamos abrir aí o leque, né, de possibilidades, que tem muita gente boa fazendo arte boa também. Vamos sair um pouco, né, do mainstream, daquilo que nos chega dos enlatados. Vamos nos dar oportunidade aí para o novo também, né? Vamos abrir a cabecinha. E que vocês possam ser também, se tornarem essas ancestralidades do futuro, né, gente? Eu acho que é para isso, né? Que a gente multiplique, né? Que através da oralidade dos nossos ancestrais a gente consiga passar isso adiante, passar o que for bom. Agora a gente tem acesso à informação, não tem como mais fingir, né? Então é isso, que seja um grande axé para todos vocês. Maravilha. A gente vai ter agora um caldinho para quem tiver afim de se aquecer. A gente pode continuar essa conversa, né? A gente pode ir multiplicando. Esse vídeo vai estar, então, no YouTube do projeto. Quem quiser ir perguntando lá também, nos comentários, a gente vai estar olhando com frequência para ir respondendo. Nas redes sociais também. Não adianta me seguir no Instagram, porque eu não sei usar aquilo. Então, nas redes sociais do projeto, a gente vai se falando. E é isso, a Marta já está com a placa do fim faz 5 minutos. Obrigada, gente. Um beijo.